Vou mostrar aqui hoje como instalar o WordPress na tua intranet. Então, eu já mostrei aqui em outros vídeos como configurar uma intranet, como configurar um subdomínio ou um domínio na sua intranet e como aqui configurar o rewrite, né, a reescrita de URL do Apache na intranet. Porque isso que a gente precisa para rodar a maioria dos softwares, da maioria dos CMS e frameworks que a gente tem atualmente no mercado, pelo menos em PHP e em outras linguagens também. Então, basicamente, a gente já tem um ambiente necessário para rodar muitas dessas ferramentas, WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, já tem toda a configuração feita aqui no nosso ambiente. Né? Já está com o PHP, já está com o Apache com o mod rewrite ativo, e agora eu vou ensinar como instalar de fato o WordPress. Então, supondo que na tua intranet aí, na rede interna da tua empresa, que não está acessível na internet, só mesmo na tua rede local, você queira fazer um blog para o teu pessoal interno, para a tua equipe interna. E instalar nele um WordPress. Poderia ser qualquer outro software. Eu vou usar aqui o WordPress, que é o mais comum, aí, o mais conhecido no mercado. Então, primeiramente, a gente vai aqui, WordPress, download. Vamos lá baixar os arquivos do WordPress. A gente vem aqui nesse wordpress.org, né? Muita atenção nisso, que tem gente que confunde o wordpress.com, que é o SaaS, que é o serviço do WordPress, onde você pode criar blogs gratuitamente lá dentro. E tem o wordpress.org, que é onde você faz o download da ferramenta WordPress, né? Do CMS, que são coisas completamente diferentes, apesar do .com utilizar próprio WordPress para gerenciar. Lá é um SaaS, lá é um serviço de, como se fosse o Blogger, como se fosse Tumblr. Então, o wordpress.com é o serviço do WordPress. Nós temos aqui o CMS, o software para download, né? O WordPress é uma ferramenta open source, então você pode baixar, modificar o código-fonte, revender, você pode fazer o que quiser com o WordPress. Então eu vou baixar aqui a última versão, que é a versão 6.1. Vou aqui no meu na minha pasta do blog, que está lá dentro da minha pasta do Champ. Vou salvar aqui esse arquivo zip. Vou abrir aqui a minha pasta e descompactar ele. Então tenho aqui extrair tudo. Eu vou descompactar para essa pasta aqui todos os meus arquivos. Então aqui, para você configurar o teu WordPress, né, você faz aí o download dos arquivos, descompacta a tua página, o teu arquivo zip, e ele criou aqui duas pastas. Eu vou pegar o que está dentro dessa pasta WordPress e vou copiar tudo isso. Eu vou recortar, na verdade, e vou colar aqui na pasta blog, né? Então aqui eu vou colocar para substituir tudo. Então dentro da pasta blog. Vou apagar esse zip aqui, vou apagar essa outra pasta para não ficar um monte de sujeira. Então, temos aqui o nosso arquivo do WordPress. Deixa eu olhar se esse htaccess não é o do WordPress, ele não sobrepôs. Então, esse htaccess aqui não é o correto. Acabei ele não copiando o htaccess. Eu vou pegar aqui htaccess WordPress e vou pegar aqui o que deveria ser o htaccess. Então, esse conteúdo aqui que deveria estar lá, eu acabei não copiando. Caso ocorra isso contigo, é só pegar ali e colar aqui. Pronto. Isso que a gente precisa. Então, se eu vier aqui agora, ele já vai mostrar aqui para instalar. Só que o que acontece? A gente não configurou o banco de dados. Então, eu vou mostrar aqui como, né, configurar o banco de dados para você instalar o WordPress ou qualquer outro software que tu for instalar. Tu vai precisar, 99% das vezes, tu vai precisar de um banco de dados. Então, você vai precisar iniciar aqui o MySQL no teu Apache. Então, basta aqui dar Start no MySQL, né? Ele já está rodando aqui agora. Você pode vir aqui, clicar em Admin, ele vai direcionar aqui para o seu MySQL. Né? Eu até tenho um MySQL rodando aqui no meu Docker,
né, mas ele está desabilitado, então eu vou rodar esse daqui do Champ para os nossos tutoriais. Então eu tenho dois MySQLs aqui nessa minha máquina. Então estou rodando aqui o MySQL. Eu vou criar um banco para esse tutorial, né, para esse blog aqui do uma tag por dia. Então venho aqui em novo, vou colocar blog uma tag por dia. Isso daqui vai ser o meu banco. Eu vou escolher o tipo de collection, o tipo de codificação. Geralmente a gente deixa o UTF-8 MB4 porque ele serve para... Ele é mais eclético, digamos assim, nos tipos de caracteres, tanto latinos quanto orientais. Ele aceita também emojis, então ele é mais eclético. Então, geralmente, hoje em dia, a gente utiliza esse padrão aqui, né? O UTF-8 Multibyte. Então, eu vou criar aqui o meu banco de dados. O que acontece? Por padrão aqui, o MySQL do Champ vem com o usuário root sem senha. Então, se eu vier aqui no meu processo de instalação, eu deveria deixar sem a senha aqui. Mas eu vou criar um usuário também para o nosso blog. Então, eu clico aqui no banco de dados. Depois eu venho aqui em privilégios e adiciono um usuário. Eu vou adicionar aqui um usuário blog uma tag por dia. Vou gerar uma senha aleatória aqui. Então ele vai gerar essa senha para mim. E vou salvar. Eu vou vir aqui e já vou colocar essa senha. O usuário vai ser blog uma tag por dia. O nome do meu banco de dados também é blog uma tag por dia. O servidor do meu banco de dados é localhost ou pode ser 127.0.0.1, né, tanto faz. Ou como eu mapeei, né, como eu mapeei já esse subdomínio aqui, eu poderia também utilizar meu próprio subdomínio como host. Mas por padrão a gente acaba deixando o localhost, que é mais prático. Caso você mude para outra máquina ou faça alguma cópia desse sistema para um servidor web, mesmo online, e já fica em localhost, que geralmente é o padrão dos servidores. Então, temos aqui, eu vou criar aqui o usuário. Acabei gerando outra senha sem querer, não era aqui para criar. Eu tenho que marcar essas opções. Como esse usuário eu quero que ele seja limitado, que ele não tenha acesso total ao meu banco de dados, eu marco somente essas duas opções aqui todas, e nessa terceira opção de coluna de administração, eu marco o lock table e o reference, porque geralmente são os únicos privilégios administrativos que alguns softwares utilizam. Então, por exemplo, o WordPress nem utiliza isso daqui, mas eu sempre deixo marcado aqui que é meio que padrão da maioria aí dos CMS do mercado. Agora sim, eu vou salvar aqui, continuar. Ele já criou aqui meu usuário, tudo certinho. E aqui eu vou dar continuidade, então eu já coloquei aqui todos os dados e vou clicar em enviar. Ele já testou ali, ele viu que a conexão está tudo ok. Se tivesse algum erro na conexão, ele ia avisar aqui que não conseguiu conectar com o banco de dados. E agora eu vou instalar o meu WordPress. Então eu rodei aqui, vou colocar o título, vou colocar blog, uma tag por dia, vou colocar assim. Um nome de usuário para a gente logar, eu vou colocar uma tag por dia, é case sensitive. Então se você colocar aqui em maiúscula, você precisa utilizar em maiúscula também lá na hora de fazer login. Aqui a nossa senha, vou deixar essa senha padrão, vou colocar um e-mail aqui para ser utilizado no WordPress. E eu posso aqui, caso seja um ambiente de desenvolvimento, marcar para poder não indexar, caso esse blog esteja online, você pode marcar aqui para o Google, para os mecanismos de pesquisa, não indexarem esse blog até que você conclua o desenvolvimento. No caso, eu vou deixar desmarcado que eu estou aqui na minha máquina, é só uma intranet, então na intranet tu não precisa se preocupar. E vou rodar o instalador. Ele está fazendo a instalação, já instalou, é bem rápido. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados agora, temos todas as tabelas do WordPress. Feito isso, a gente pode vir aqui e acessar o nosso painel administrativo. Só que eu cometi uma gafe,
que eu não salvei a minha senha de login. Eu mudei ali e ele acabou não salvando. Então, né, caso ocorra isso, basta você vir aqui no WP Users, que é a tabela onde salva os usuários, e coloca em editar. Aí você vem aqui em User Pass, coloca MD5, que é o tipo de criptografia, e vem aqui e insere uma senha mesmo qualquer. Eu vou copiar esse texto aqui e vou inserir ele como senha. E clica em continuar, porque daí ele vai atualizar a senha. Essa é a forma de você atualizar a senha direto pelo banco de dados. Então agora eu tenho aqui a minha senha, vou marcar o lembrar-me e vou colocar aqui para ele logar. Pode ver que está tudo ok, ó, rodou aqui, agora eu vou salvar essa senha para não esquecer. Então temos o nosso WordPress na intranet. Só que, como eu disse, para me utilizar esse subdomínio, eu tenho que fazer a configuração de hosts do Windows em todas as máquinas. Inclusive, se tiver no celular, vai ter que fazer no celular também essa configuração. Ou eu configuro isso para facilitar, eu configuro no roteador ou na máquina de DNS, que vai servir os DNS. Então eu posso definir uma máquina aí com um IP fixo que vai ser o meu servidor DNS da intranet, e dentro desse servidor DNS da intranet eu configuro os meus hosts apontando aqui corretamente. Quando tu faz só na tua máquina local é bem mais simples do que tu fazer na rede toda. Então, para você conseguir acessar esse subdomínio de outras máquinas, quando tu trabalha com subdomínios, com domínios nomeados, com vhosts, tu precisa fazer essa configuração aqui de vhosts também nas máquinas que você precisa. Então, só relembrando aqui, você vai precisar abrir lá seu arquivo de hosts e fazer essa configuração aqui de apontamento nas tuas outras máquinas. No caso, aí você não vai usar esse IP aqui. Você vai vir no teu terminal, como eu havia ensinado, vai vir no teu terminal, pegar qual é o IP aqui do teu servidor XAMPP. Então, tu vem IP config, roda aqui, vê qual é o IP do teu servidor XAMPP, pega o IP do teu servidor XAMPP, e você vai utilizar esse IP aqui nas outras máquinas, para você conseguir apontar esse domínio aqui para o teu IP. Então eu poderia fazer assim também, dessa forma. Poderia, em vez de colocar ali, ao invés de apontar, deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais claro. Ao invés de eu apontar aqui para o meu 127, eu poderia apontar esses domínios aqui todos para o meu. E eu posso tanto colocar um na frente do outro, assim, separado por espaço, ou posso colocar vários um embaixo do outro e repetir. Aqui eu prefiro para não ficar repetindo IP. Mas eu posso apontar para o meu domínio interno ou para o 127. Nas outras máquinas, você obrigatoriamente precisa definir o IP da sua máquina, que é o teu servidor. Então, aqui vai o IP do servidor nas outras máquinas da rede. Aqui eu não preciso, porque eu já estou na própria máquina. Então, como eu estou na própria máquina, eu posso usar o 127.0.0.1 para acessar. Mas nas outras máquinas da rede você precisa configurar apontando para o teu IP dentro da rede, dentro do Wi-Fi, do Ethernet que você estiver usando. Feito isso, se eu vier aqui no navegador, ainda vai estar funcionando normal, porque tanto faz o IP do adaptador de rede ou o IP mesmo de localhost, o IP de loopback que a gente fala. Então aqui eu já tenho funcional o meu WordPress. Aí o WordPress aqui preciso fazer uma configuração aqui, por exemplo, de links permanentes para a gente conseguir aproveitar aquele lance ali do rewrite. Eu posso colocar aqui post name, salvar, porque daí o que acontece? Quando vier aqui, eu já tenho um post aqui, então tem um post de Olá Mundo. Eu vou ir aqui, deixa eu voltar, deixa eu ir lá no front do nosso site, deixa eu clicar aqui em ver, ele já vai para o nosso Olá Mundo. O que acontece? O que aquele rewrite que a gente fez nos outros vídeos ajuda? Se eu vier aqui no meu HTX e apagar, que basicamente é o rewrite que a gente fez, se eu apagar esse rewrite, o que acontece? Vai dar um erro 404, porque não tem o rewrite apontando para index do WordPress. E o WordPress trabalha com aquele esquema que eu falei de URL dinâmica. Então, tudo tem que estar apontando para index. E a partir da index,
.php é que a mágica é feita aqui no PHP. No WordPress faz essa mágica. Então, eu vou voltar aqui o meu rewrite. E vou lá, está aparecendo aqui nosso post de Olá Mundo. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Aqui tem uma página de exemplo. Então, páginas, posts, categorias, tudo vai estar funcionando corretamente aqui depois dessa instalação. Tem aqui o sisteminha de comentários também. Eu posso publicar aqui um comentário. Então, tipo, tá tudo funcional aqui para tua intranet, que tu pode fazer o que quiser aqui. Tu pode instalar templates, instalar plugins, para poder fazer essa intranet aqui para sua empresa.